Apresentação: Estela Pavanelli, Adriana Galo e Vanessa Cavalcante. Muito bom dia para você que está ligado na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior. Já estamos aqui ao vivo, nesta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020, no programa Rádio Revista André Luiz. É muito bom ter a sua companhia. Fique conosco, participe do nosso programa. Nós vamos estudar mais um assunto aqui da espiritualidade, da doutrina espírita, e vamos aprender muito juntos. Eu, Vanessa Cavalcante, aqui na apresentação. Já vou desejando aí uma ótima quinta-feira a todos, da nossa técnica e da nossa produção também. E também para minha amiga Estela Pavanelli, bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos que estão aí nos ajudando, para que esse programa vá online para todos os nossos amigos da técnica, da produção. A você que nos ouve, que nos vê. É sempre uma alegria estar aqui na quinta-feira, renova os nossos sentimentos, não é? Estar junto com os nossos ouvintes. Então, bom dia a todos e que tenhamos um bom programa. Com certeza. Daqui a pouquinho a gente tem também a companhia dela, Adriana Galo, daqui a pouquinho também entra aqui no programa. Enquanto isso, já vou passando o tema de hoje. Como praticar a lei de conservação segundo o Espiritismo? O que você acha? Qual a sua resposta para essa pergunta? Participe pelo 0800 979 5011. Já deixe a sua mensagem com as nossas telefonistas, que elas vão atendendo aí a sua ligação, anotando o seu recadinho. Ou senão também você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é 11 99643 3827. Deixe a sua mensagem no nosso WhatsApp. Também pode participar pelo nosso Facebook. Nós estamos ao vivo lá na página facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, para você ir curtindo e compartilhando com seus amigos também. E pode acessar o YouTube da Rádio Boa Nova para acompanhar a transmissão, ou também no YouTube da TV Mundo Maior. Nós estamos lá nos dois YouTubes, no da rádio e no da TV, para você mandar a sua pergunta por lá, aqui para o programa também. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre essa lei, É a lei da natureza, um instinto de conservação? E quais são as obras espíritas que explicam essa questão, Estela? A lei de conservação é uma das leis naturais, não é, Vanessa? Nós temos as 10 leis naturais e a lei de conservação é uma delas. E achei muito importante e pertinente a gente conversar sobre esse assunto hoje, porque nós estamos no Setembro Amarelo, não é? Um mês de prevenção ao suicídio. Nós estamos em plena pandemia, não é? Que nós também precisamos ter outros cuidados. Então, achei muito pertinente esse assunto de hoje, lei de conservação, muito importante. E é uma lei que todos nós, humanos, e abrangendo todos os seres vivos de qualquer espécie, estão sujeitos a essa lei de conservação. Uns, às vezes, por instinto ainda, eles se conservam por instinto. Nós já, humanos, com raciocínio, nós já usamos essa lei de forma raciocinada para nos conservar. E é muito necessário que isso aconteça, porque nós precisamos dar continuidade à criação, não é? Deus nos criou, nós precisamos dar continuidade à criação. Então, é muito importante que a lei de conservação seja usada, seja explorada por todos os seres vivos. Sem dúvida nenhuma, essa lei de conservação, ela nos proporciona o nosso aperfeiçoamento. Ao nos conservarmos, ao nos preservarmos, ao nos cuidarmos, nós estamos usando a oportunidade que Deus nos deu de nos aperfeiçoar, assim como qualquer outro ser vivo, a preservação da espécie, a continuidade da espécie, isso tudo, para que isso tudo aconteça, essa cadeia toda, é necessário que se conserve. E nós aqui, encarnados, precisamos dessa conservação do nosso corpo físico, porque a cada reencarnação nós temos uma oportunidade de melhora, nós temos a oportunidade da evolução, nós temos a oportunidade do aperfeiçoamento. E se não nos conservarmos, não nos cuidarmos, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos dar
continuidade, ou fazer valer o nosso planejamento reencarnatório, não é? Se nós fôssemos displicentes, se nós não cuidássemos e achássemos que, olha, tudo, as coisas acontecem, vão acontecendo, e não é assim. Nós precisamos realmente que nos conservar para dar continuidade à obra de Deus, porque nós somos co-criadores de Deus, nós precisamos dar continuidade a essa obra, e nós precisamos ter muito amor ao nosso corpo físico, porque ele é o nosso primeiro instrumento de evolução. É a partir dele que nós estamos aqui para poder dar sequência no nosso aperfeiçoamento. E assim, como falei, toda a cadeia, né, todos os seres vivos têm essa necessidade. Uns por instinto, outros de forma raciocinada. E nós encontramos, então, no Livro dos Espíritos, pois né? Pois é. Esqueci. Nós temos a base principal, o Livro dos Espíritos, né, a codificação. Eu gosto muito de 2 livros. Eu gosto muito As Leis Morais, do Rodolfo Caligares. Eu acho que fala muito bem, de uma maneira muito acessível. É um livro antigo, que ele tem até em PDF, se alguém não conseguir achá-lo. E eu gosto muito da visão que Joana de Ângeles dá para essa lei de conservação também, no livro As Leis Morais da Vida, de Divaldo com Joana de Ângeles. Então, normalmente eu uso esses 3 livros, né? O Livro dos Espíritos, As Leis Morais do Rodolfo Caligares e As Leis Morais da Vida do Divaldo e Joana, porque eles têm abordagens que se completam. Não é a Joana com aquela abordagem psicológica, então são abordagens que se completam e confirmam o que está no Livro dos Espíritos, né? Todas aquelas questões, as leis morais a gente encontra no Livro dos Espíritos na 3ª parte. Então, a 3ª parte do Livro dos Espíritos é só sobre as leis morais. E é muito importante que a gente estude isso e tem essas outras 2 obras outras 2 obras complementares para a gente estar estudando e vendo a abordagem que cada um dos autores dá sobre a lei de conservação. E tudo direciona, tudo converge para as explicações e respostas do Livro dos Espíritos. Então, eu particularmente gosto muito de trabalhar com essas 2 obras. A gente vai encontrar em outras obras falando, e às vezes falando também de forma coadjuvante com algum outro assunto, né? A lei de conservação, mas eu prefiro, eu gosto de trabalhar com esses 3 livros, na verdade. Ótimo. Bom dia, Adriana Galo, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Com um pouquinho de atraso, mas tô aqui, gente. Bem-vinda. Obrigada. Já vai entrando aqui no assunto, então. Fala só um pouquinho para nós, a Estela já explicou, mas fala também um pouquinho sobre essa lei, né? A lei da natureza, que é o instinto de conservação. O que você acha aí, Adriana? Nossa, é muito importante, né? A gente conversar e ter um entendimento em relação à lei da conservação. Sobre a bibliografia, a Estela já colocou muito bem também, né? A base é o Livro dos Espíritos. Todos os outros livros que a gente tem está não complementando, mas explicando e elucidando até melhor, né? Mas baseando mesmo no Livro dos Espíritos. No Evangelho a gente encontra vários assuntos do Evangelho, vários itens que lá estão, vários capítulos. A gente consegue tirar um entendimento também em relação às leis morais e à lei de conservação. O livro Evolução para o Terceiro Milênio é um livro é um tratado psíquico para o homem moderno, né? Esse livro é do Carlos Toledo Rizzini. Ele não tem um capítulo específico sobre a lei de conservação, mas vários capítulos, vários estudos que ele tem ali remetem à lei de conservação. E ampliando, né, entendendo essa questão da lei da conservação, a gente sempre pensa no instinto de conservação em relação ao homem, ou seja, eu preciso comer por questão de sobrevivência, né? Eu quero conservar, essa é uma lei, né? Eu vou conservar a minha espécie, e a segunda lei também, não menos importante, a lei de reprodução. Então, eu conservo para reproduzir e para manter a espécie. E isso acontece em toda a natureza.
E daí, ouvindo uma palestra também esses dias a respeito do assunto do trigueiro, eu acho bem interessante a analogia que ele faz, o estudo baseado nas obras de Kardec e nos itens, né, nas questões que começa no 702 do capítulo 5, Lei de Conservação, quando se fala, amplia esse instinto de conservação, baseando naquela questão assim, que ele coloca aqui, dando aos homens a necessidade de viver, Deus lhe concedeu sempre os meios para tal, né, que é a questão 704. Sim, Deus sempre nos deu os meios para essa conservação. E aí a gente entende o seguinte, que essa conservação, mais do que eu conservar a mim, ao meu corpo físico, é eu conservar o planeta como um todo. Por quê? O que está fora está dentro. Em que sentido? Tudo que existe na natureza, no solo, no ar, na água, existe em mim, no meu corpo físico, tá? Então, quando eu faço o exame de sangue periodicamente, eu faço esse exame de sangue para ver a quantidade de sais que existem no meu corpo ou que estão em excesso ou em escassez. Esses sais minerais, né, o ferro e todos os demais, eles estão no solo. A água que está nos oceanos, que está nos rios, está no meu corpo. Então, tudo que está fora está dentro. E eu preciso conservar esse planeta para que eu consiga conservar a minha vida, o meu corpo físico. Esse corpo que me é emprestado, né? É como se a cada encarnação, a cada reencarnação, eu estivesse fazendo um contrato de aluguel. Eu, Adriana, nesse momento, fiz um contrato para X anos de locação para esse corpo que hoje eu estou usufruindo. E quando eu entregar, eu tenho que entregar em perfeito estado. Ah, mas Adriana, você vai envelhecer. Não, o envelhecimento é inevitável. Agora, a degradação, né, as mazelas, a destruição que eu fizer desse corpo, aí está lá naquele contrato de locação e não está nas letras miudinhas, não. Está nas letras grandes que quando eu fiz esse contrato reencarnatório, eu sabia o que eu tinha que cumprir. Então, a lei de conservação também é isso, não é eu conservar a minha vida apenas, o meu corpo físico, mas eu conservar o planeta como um todo, porque é a minha morada. Se eu poluo o ar, eu estou tirando de mim e dos demais a possibilidade de uma conservação melhor da vida aqui nesse planeta. E aí não dá para falar dessa conservação sem a gente falar da destruição. Há uma destruição que já está programada, mas a destruição desmedida e desregrada que a gente faz, usufruindo de maneira errada todos os benefícios que nós temos, essa não é programada por Deus e nem pelas leis, tá? Então, é isso que a gente tem que ter uma visão global de que a lei de conservação não está apenas no meu corpo físico e na minha vida restrita aqui nessa caixinha, né, que eu vivo, mas numa amplitude para que a vida seja plena, do jeito que precisa ser. Então, a lei de conservação, ela obriga nós mesmos, né, todos nós, a prover aí as necessidades do corpo, Estela? Pois é, ela obriga sim, porque Deus não ia nos dar a vida sem nos dar a estrutura para que vivêssemos, não é? Então, a lei de conservação, ela nos provê todas as necessidades do corpo. Nós precisamos ter toda essa estrutura, toda essa energia para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa desenvolver. E aí nós estamos falando de todas as espécies, né? A gente acaba falando só de nós, seres humanos, como a Adriana comentou e a gente comentou anteriormente, mas lembrando que temos toda uma cadeia, não é, de desenvolvimento da espécie. Então,
nós temos sim que procurar todas essas medidas necessárias, ou todos esses subsídios para que a gente viva, para que a gente se conserve. E a natureza nos dá isso. Deus nos dá isso, nos dá esses meios de sobrevivência. Nós temos toda essa possibilidade e não é errado usar. Às vezes a gente fala assim, olha, às vezes aquela pessoa é vaidosa demais. Quando ela é vaidosa demais no sentido da vaidade, sim, tudo bem, mas quando ela está usando todos os recursos que a ciência nos dá, que a vida nos dá para nos preservar, ela está certa. É isso que nós estamos precisando, é uma lei, não é desaconselhável. O desaconselhável é o exagero, é o supérfluo que a gente pode estar usufruindo para nos conservar ou para nos manter. O supérfluo sempre ele desgasta a natureza, não é? A Adriana falou do meio ambiente, do trigueiro. O supérfluo desgasta o meio ambiente, o supérfluo nos gera orgulho, nos gera vaidade. Então a gente vai na contramão dessa situação. Mas aquilo que nós precisamos para nos conservar enquanto seres vivos, para que a gente perpetue a espécie, para que a gente evolua, para que a gente atinja o aperfeiçoamento, que é para isso que viemos, né? Para isso que nós temos as nossas sucessivas vidas, para esse aperfeiçoamento, para chegarmos à felicidade, isso é perfeitamente normal e aconselhável. Nós falamos no começo do programa, né, Vanessa, sobre a pandemia e sobre o mês de setembro de prevenção ao suicídio. Isso é muito importante. Nós precisamos usar todos os recursos. Na questão do suicídio, você procura um médico, você procura um terapeuta, você procura todas as formas que a ciência nos possibilita para ajudarmos, né, de forma a nos equilibrar nessa questão da pandemia, fazer todos os procedimentos do protocolo sanitário, seguir esse protocolo sanitário. Então, você está se preocupando demais? Não, a gente está se conservando, a gente tem uma responsabilidade sobre esse corpo que Deus nos deu. Não é como a Adriana falou, eu estou aqui, é uma locação, não é? Então, nós temos essa responsabilidade, nós temos a lei de causa e efeito atuando em nossas decisões. Então, nós precisamos sim, então é perfeitamente aconselhável que a gente use de todos esses recursos que a natureza nos dá para que a gente se conserve. E todos os meios científicos também, não é? A medicina está para isso, a evolução do ser humano, nós estamos aqui falando de aperfeiçoamento, nós estamos nos aperfeiçoando intelectualmente e espiritualmente. Então, vamos usar desse aperfeiçoamento intelectual que a medicina nos dá, que os pesquisadores nos trazem, não é? Então, a gente precisa, sim, usar todos esses recursos. E é muito importante que a gente tenha. E Deus nos provê. Lá, antigamente não tinha medicina, não tinha isso, mas tinha a caça, tinha a pesca, o instinto do ser humano em se alimentar, em se preservar, em se cobrir, em se enrolar naquelas peles que lá no tempo primitivo já tinha esse instinto de se preservar, de se cobrir, de se alimentar. Então, a natureza nos dá todo esse recurso e o aperfeiçoamento intelectual do homem também nos traz sempre esses recursos novos para que a gente use e é perfeitamente normal. O desaconselhável é o excesso, como em tudo, não é? O excesso é desaconselhável porque nos prejudica, muito remédio nos prejudica tanto quanto se você não tomar nenhum. Não é? Tudo que as polaridades, elas não são aconselháveis. A linha do meio, o equilíbrio é o melhor. Então, o desaconselhável é realmente o excesso, o supérfluo que nos traz transtorno. Mandar um beijo para a Sônia Serra, ela está aqui no nosso Facebook, diz: bom dia, lindezas, sensatez absoluta nas suas colocações. Obrigada de coração. Que legal, Sônia. Beijo para você e todos que vão participando aí no nosso Facebook. O programa passa muito rápido, então vamos entrar já no tema da alimentação. Será que nós teremos aí a necessidade do alimento no planeta de regeneração, Adriana? Ainda assim, né? O alimento sempre é necessário, né? E dá até para fazer um link em relação a essa obrigação, entre aspas, da lei, né, de conservação,
fazendo com que a gente supra as necessidades do nosso corpo, né? E a alimentação, ela é uma necessidade do corpo. Seja nesse mundo que estamos, seja no mundo de regeneração, seja em mundos mais evoluídos, né? O que muda, o que diferencia de um mundo para outro é o tipo de alimentação e a necessidade mesmo de se alimentar para sobreviver, né? E não viver para comer, que, na verdade, essa questão do necessário e do supérfluo é muito ainda, é uma linha muito tênue entre a gente, né? A gente vive para comer, né? E não come para viver. E aí a gente precisa levar para a nossa vida a hashtag o menos é mais, né? A gente tem que se alimentar o suficiente, seja nesse mundo, seja em outro. E aí, na questão 705 do Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec é: por que a Terra não produz sempre o suficiente para fornecer o necessário ao homem? A Terra sempre produz o suficiente para o necessário. A gente que busca o necessário, a gente cria um necessário irreal. Né? Então, quando a gente fala no mundo de regeneração, eu não vou mais comer carne, não vai ter isso, não vai ter aquilo, como que vai ser? Como que vai ser? Né? Tudo isso. Nós somos do Jornal e viemos fazer um convite especial para você, não é mesmo, Deusa? Isso mesmo, Damião. Alô, alô, você que tá aí em casa. Eu sou Deusa Samu. Escuta, você tem curiosidade de saber como são os nossos bastidores da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior? É fácil. Quer descobrir? @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Confira! Isso mesmo, visita nosso Instagram. Pode mandar recadinho pro seu programa favorito. Você não tem vontade? Então, tá esperando o quê? Visita @Rádio Boa Nova, @TV Mundo Maior. Educar, alimentar. Cuidar de uma criança é um trabalho e tanto. E cuidar de 1.400? Nós estamos falando de 1.400 crianças pra lá de especiais. As Casas André Luiz têm certeza que você vai ajudar a cuidar dessas crianças. Alô, amigos, eu sou Alexandre Caldini, do programa Interpretando a Vida, que você assiste aí na TV Mundo Maior. Eu adoro fazer esse programa, espero que você curta assistir também. Mas olha, hoje tem uma dica bacana para você. Se você é fã, como eu sou, da TV Mundo Maior, fiquei muito se você é fã, como eu sou, ela. da Rádio Boa Nova, que tal nos acompanhar no Instagram? Você já tem Instagram? Senão você entra na lojinha, baixa o app, é facinho. Uma vez que você tem o app, é também muito fácil. Para acompanhar a TV Mundo Maior, o que você faz? @TV Mundo Maior. Só isso. Para acompanhar a rádio, como é que você faz? @Rádio Boa Nova. Só isso. Facinho, né? Fazendo isso, você vai acompanhar tudo que acontece nos bastidores da TV, da rádio, vai ver ainda mais os seus comunicadores prediletos, ver fotos, vai receber mensagens lindas que ajudam o nosso dia a dia, que nos deixam assim, sei lá, mais prontos para enfrentar a vida, para ter uma vida boa. Vão conhecer mais do Espiritismo. Então nos siga no Instagram. E no Facebook você sabe como fazer também, né? facebook.com/TV Mundo Maior, facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Fácil. Estamos juntos no Instagram? Estamos juntos no Facebook? Assim que se faz. Nos vemos lá. Um abração. Que nós temos a nossa alimentação diária, é necessário que se faça, a Adriana explicou muito bem sobre isso, mas no mundo de regeneração, pensa que o nosso corpo físico também está evoluindo junto com o planeta. Então, as nossas necessidades não serão tão grandes como é hoje.
nós estaremos numa situação melhor, o nosso corpo vai se utilizando. É lógico que de agora para a regeneração a mudança não é tão expressiva, mas é a tendência, não é? O nosso corpo vai se cansando menos, nós vamos estar mais sutilizados, vamos dizer assim. Então, o cansaço não é tanto, a necessidade de comer não vai ser tanta, aquilo que nós comemos vai ser suficiente para repor as energias que precisamos para dar continuidade no nosso trabalho. Então, tudo é um processo. Não é assim, sai daqui e já vai para 2000, não sei quanto, vai começar a regeneração e no dia seguinte eu já não tenho mais necessidade de nenhuma. Pão. Isso, eu não tenho necessidade nenhuma. Tem fome. Pois é. É um processo. Às vezes as pessoas acham que as coisas são muito radicais e não é. É um processo. Cada um tem o seu processo evolutivo. Hoje nós já temos pessoas que não se alimentam com determinados produtos e não sente falta. E tem outras que sentem falta. E se você for ver, essa necessidade da alimentação de um ou de outro não interfere na moral. Não interfere na moral. Muitas pessoas se alimentam de forma prazerosa, mas tem uma índole boa, continua tendo o seu processo moral evoluído, continua sendo... Né? A gente não pode fazer essa associação de que quem come não é bom e quem não come é bom. A gente não pode fazer essa associação, porque às vezes as pessoas ficam fazendo essa comparação. Nossa, ela é uma pessoa tão evoluída, ela já não come mais carne, ela já não come isso. Não é essa relação, não é esse o conceito, não é? Nós temos que usar a lei de conservação. Se para a minha estrutura física, para a minha manutenção, eu preciso desse tanto de alimentação, eu vou comer isso. Tem pessoas que o organismo já não precisa de tantas calorias. A gente fazendo lembrando aqui de uma consulta numa nutricionista, por exemplo. Ela vai pegar todos os seus hábitos, todos o seu dia a dia, vai ver quanto você gasta de calorias e ela vai fazer uma alimentação balanceada para aquele seu esforço físico. Para uma outra pessoa, ela vai conversar, ela vai ver o dia a dia da pessoa, ela vai fazer outra tabela ali com tantas calorias necessárias para o gasto calórico daquela pessoa. A gente vê que cada um é diferente. E muitas vezes isso não interfere na moralidade da pessoa, não é? Então, essa questão da alimentação, lógico que no mundo de regeneração haverá essa mudança, nós necessitaremos de menos coisas, mas continuaremos ainda tendo as pessoas diferentes umas das outras, com necessidades diferentes uma das outras. Então, é um processo. Eu não tenho medo de ir para o mundo de regeneração, não tenho medo de estar no nosso lar, porque tudo é voltado de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do espírito. Então, é um processo. Mas que haverá modificação, sim. Lá no final, já do meio para frente do mundo de regeneração, nós estaremos já nos sentindo diferente e necessitando de coisas diferentes. Assim como outros tipos de prazeres, como a Adriana falou, né? A gente vai modificar, lógico, isso, porque nós estamos num processo evolutivo onde o espiritual terá mais vez do que o material. Então, isso inclui também a alimentação. Tem uma pergunta bem interessante no Livro dos Espíritos que diz: será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? O que a gente pode entender dessa pergunta? Qual que é a resposta que ele traz para nós aí? A explicação, né, Estela? Pois é. Quando ele fala assim, sim, é meritório se praticar essa privação em benefício dos outros. Então, ele está dizendo assim, ele está dando uma condição para que isso aconteça. Então, se você está se abstendo de algum tipo de qualquer tipo de situação, aqui ele falou da alimentação animal, em benefício de outros, então, uma coisa muito simples, eu não vou comer isso porque eu vou deixar para o meu filho. Eu não vou comer isso porque eu tenho tanto, eu vou passar um pouco para quem não tem. Então, tem algumas situações que Deus vê isso como meritório. Mas tem que haver uma utilidade.
vamos dizer assim, para que isso aconteça, não é? Qualquer sacrifício que as pessoas fazem, é necessário que haja uma utilidade para aquilo. Então, aí a gente entra na nossa fé raciocinada também. Não é que, olha, vou fazer promessa disso, promessa daquilo. Qual é o objetivo disso? Não é? Qual é a utilidade disso? Então, desde que haja uma utilidade, sim. Não é? Você, agora, usando essa pergunta, voltando na questão anterior, o comer carne ou não comer carne não é isso que moraliza a pessoa. Aos poucos, a gente vê muitas pessoas falando, nossa, eu não tenho vontade de comer carne, não me agrada mais, não me dá prazer mais. Tem crianças pequenininhas que já nascem assim, olha, escolhem os alimentos e se dão muito bem sem a carne. Então, é uma questão tem uma utilidade para você isso. Tem uma utilidade para você. Você está fazendo aquilo que te dá prazer, que gosta, que faz bem para o seu físico, que não faz bem para o seu físico. E quando ele fala assim, em função de outro, né, por uma expiação, se houver uma necessidade, se houver uma utilidade, sim, é meritório aos olhos de Deus. Se não houver nenhuma utilidade, não há por que você estar tendo esse procedimento, não é? Então, só lá, isso, só voltando um pouquinho, você falou que tem a questão do Livro dos Espíritos, é a questão 724, as pessoas podem ver lá, e eu só queria responder, então, ele fala, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros, aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Então, aqueles que só fazem isso para se aparecer, fazem isso com um objetivo, entre aspas, que não seja útil, que não tenha uma utilidade firme, mas para se aparecer ou para obter algum lucro com isso, né, com esse tipo de atitude. Então, 724. Uhum. Vamos fazer aqui o comentário no Facebook, depois a resposta da Adriana, mas antes nós temos um convite para você que está na nossa sintonia, que é para você fazer parte aí da nossa rede de amigos, né, que compartilha a mensagem do bem ao planeta inteiro, aqui pelas ondas da Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior. Mais do que nunca, nós contamos com a sua colaboração para continuarmos aí consolando, né, os corações e juntos nós vencermos este momento de grande desafio para toda a humanidade. Então, faça a sua contribuição, você pode fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova pelo cartão de crédito ou também pelo boleto via e-mail, e todas as informações você pode aí enviar um WhatsApp para o clube no 11 97261 0272. Envie a sua mensagem, se associe, você vai ter muitos benefícios, fazer parte conosco da nossa rede de amigos que compartilha a mensagem do bem. Você também pode acessar o site feal.colabore.org. Está no link dessa transmissão aqui no Facebook, está disponível aqui em cima, né? Quem está no Face, também muito rapidinho, você clica, põe os seus dados e já se torna um sócio. Então acesse feal.colabore.org e toda a nossa gratidão sempre a todos os sócios do Clube Amigos da Boa Nova que colaboram com o trabalho da FEAL. Então vamos para o nosso Facebook, o Tiago Melo está por lá e ele diz, olha, bom dia minhas amadas, bom dia. Refletindo sobre o tema de hoje, penso que seja necessário uma inversão, ampliar nossa fome de estudos e de leituras, de prece e contato com a doutrina e promover uma dieta, abster-se e reduzir calorias de alimentos físicos. Beijo grande no coração, Tiago Melo, do centro de Guarulhos. E aí, Adriana? É isso, Tiago, muito bem, né? A gente tem que saciar essa fome de saber, fome de entender e compreender as lições do Mestre Jesus, as leis, né, de Deus que estão tão intrínsecas na natureza. E as leis de Deus, as leis morais, as leis da natureza, elas nada mais são, né, do que a pura ciência. Hoje a ciência vem comprovar todas essas questões, não é? A biologia, a medicina, a ecologia, hoje fala para nós dessa necessidade da conservação
né? A conservação do corpo, a conservação da saúde, a conservação do planeta como um todo. Há uma preocupação dos ambientalistas para com isso, né? Esse abster-se da alimentação da carne, né? Enquanto a expiação, né, que é colocado aí, se é meritório, se não é, e a espiritualidade diz que sim, a Estela muito bem explicou, e na questão 720, ele diz uma frase, né, os espíritos colocam uma frase, assim, chave: faça o bem aos outros e terão maior mérito. Então, o maior... Oi? É no alvo. Alvo, né? Então, o maior tem mérito você se abster de algumas coisas? Tem. Mas o maior mérito é fazer bem aos outros. E quando fala assim, outros, eu fico pensando não só nos nossos iguais, né? No ser humano, mas em toda a natureza. Fico pensando nos nossos amigos animais. É importante ainda para muitos de nós a alimentação através da carne, sim, mas vamos lembrar que não há necessidade de exageros. Hoje a pecuária cresceu muito, muitos campos foram devastados, né? Já em muitos lugares não tem mais plantações de alimentos, não temos florestas, porque foi devastado tudo isso para fazer pastos e criação de gado. Será que era necessário isso tudo? Será que a natureza já não estava nos servindo daquilo que era o necessário? Mas esse necessário que a natureza estava promovendo para nós ainda era pouco por conta desse nosso exagero de sempre querer mais, sempre buscando o supérfluo, né? Sempre indo pelas Black Friday da vida, as promoções do quilo de picanha no supermercado, então vamos aproveitar que está, né, que tá em promoção, vamos já comprar não sei quantos quilos e fazer um churrasquinho na pandemia, não é assim que a gente pensa, que saudade disso, saudade daquilo? Então o Tiago colocou muito bem, façamos algumas dietas, né? Não uma dieta de passar fome ou de ficar faltando nutrientes para você repor com medicação, né? Muitas vezes a gente... Não a dieta a ponto de não nos conservarmos, né, Adriana? De não manter a nossa conservação. Sim, porque às vezes a gente deixa de comer determinado alimento e depois vai tomar vitamina para repor, né, aquilo que o alimento daria para nós. Sim. Vitamina C tem nas frutas, ferro tem não sei no quê, e aí ao invés de eu me alimentar com essas alimentos naturais, eu vou lá na farmácia e vou comprando suplementos. Não adianta nada, né? Não, né? Então, o que a gente está adquirindo ali? É por isso que eu falo, a indústria, ela foi um bem e um mal em si mesmo, mas por conta do uso que fizemos das coisas, né? Acabamos nos tornando um hospedeiro do planeta Terra. Hoje, a Terra... ela não sobrevive sem a ação do homem em algumas questões, porque a gente causou tantos danos que agora precisa da nossa ação para reparar os danos causados, né? Será que no mundo de regeneração haverá florestas? Haverá um ar melhor? Como que vai ser isso tudo, né? Que mundo que eu vou querer para mim quando eu retornar para cá? É isso que hoje nós já estamos refletindo. E aí a ciência vem trazer reflexões que os espíritos já trouxeram para nós há milênios, que Jesus já veio falar para nós. Na verdade, eu acho muito, muito incrível essa doutrina, né? Eu acho muito incrível todos os ensinamentos do mestre, porque tudo está pautado na ciência, e é tudo que está acontecendo, e ali está tudo que nós precisamos fazer para que a gente sacie essa fome, Tiago, e que a gente se abstenha e faça essa dieta de maus pensamentos, essa dieta alimentar de coisas supérfluas que a gente não precisa, na verdade. 2, 3 pães da Adriana num sábado não é necessário. Um basta. Né? Tá bom. O bom senso nos dá, a pessoa de bom senso, por intuição, já tem essa distinção do supérfluo e do necessário,
não é? A nossa intuição nos dá isso, o que estamos exagerando e o que não estamos. É bom que a gente siga, né? A gente siga a nossa intuição, porque aquelas pessoas que têm bom senso, aquelas pessoas centradas, têm essa noção do exagero, não é? E do necessário. É bom que a gente olhe um pouquinho para dentro e se perceba e veja e use esse bom senso, vamos dizer assim, não é? Exatamente. Vamos aprendendo aí a viver com o necessário, né? Pode falar, Esther. Você estava dando os recados, só fazendo uma parte aqui no programa rapidinho. Você estava dando os recadinhos àquela hora, e eu queria só deixar uma explicação aqui para os nossos ouvintes. Na semana passada nós informamos do Encontro com a Cultura, com a deusa Samu, lembra disso? Esse encontro não aconteceu. O que aconteceu? Esse encontro não aconteceu. No mesmo dia do encontro, no sábado, na hora do almoço, nós tivemos que cancelar, foi em cima da hora. A deusa não estava bem de saúde e agora já, informando a todos, ela já está bem, está tudo certo na casa dela, ela está medicada, está tudo bem com ela, não foi nada de grave, mas no sábado, foi o dia que aconteceu dela não estar bem, teve algumas dores, enfim, e ela precisou cancelar o Encontro com a Cultura. Então, só fazendo, não sei se todos entraram lá tem uma nota explicativa, mas o nosso público do nosso programa, eu gosto de dar esse retorno para eles, porque eles estão sempre assim conosco, né? Então, assim que possível, que a gente tiver uma outra data, a gente vai trazer a deusa de novo para esse encontro. Agora, em setembro, no final do mês, teremos outro, já está agendado com outro palestrante, mas assim que nós acertarmos uma data, a gente traz a deusa de novo para falar sobre família, e nós desejamos as melhoras, já sei que ela já está melhor, então só para o nosso público ter essa explicação, porque é o pessoal que nos acompanha toda semana, né, Vanessa? Então, só para a gente dar esse retorno para eles. Legal, a gente divulgou, né? Então, para a gente dar aqui o retorno, ainda não tem data, né, com a deusa, mas assim que tiver, nós vamos falar aqui novamente. Então, um abraço para ela, a gente adora a deusa, ela é demais. Pois é, ela é uma querida, mas ela está bem, graças a Deus ela já está bem agora. Muito bom. Vamos falar dos bens materiais? Por que nós sentimos ainda tanto prazer em adquirir bens materiais, Adriana? Ai, pois é, né? A gente... Falar disso num programa... Ai, gente, olha, eu até dei uma coisa assim, porque eu lembrei das minhas saídas... Sabe, que eu lembrei das minhas saídas com a Estelinha, quando a gente ia para o programa na rádio lá em Guarulhos, aquelas lojinhas. Nem sei de vocês, hein? Nem sei, hein? Das roupinhas, né? Das coisinhas, das blusinhas, coisas da mulher. Gente, mulher é incrível, né? Isso é uma pergunta para se fazer num programa que só tem homem, porque a resposta vai ser muito objetiva, não precisa muito de nada. Muito tranquilo, tá gente, porque assim, ó, tá quase acabando. Uma coisa bacana é que o homem não é consumista como a gente. Tanto é que se você for, né, num bazar de doação, só tem roupa feminina, porque os homens, eles têm aquela bermudinha rasgada que ainda tá nova, entendeu? Que eles nunca vão trocar. Pra que trocar, eles falam, né? Então não tem, ótimo, gente, não tem. Brechó é só roupa feminina, não existe brechó de roupa masculina, porque eles já aprenderam esse lado. Então, mais um motivo, porque a gente precisa mudar quando a gente reencarna, tem que reencarnar hora com homem, hora como mulher, pra gente aprender a não ser consumista, tá bom? Então, assim, na verdade, a gente tem muito prazer ainda nisso, porque nós estamos muito ligados ao material, à aparência, à necessidade do supérfluo. E a gente tem que entender que o consumo favorece a vida. É preciso consumir, porque esse consumo favorece a vida. Mas o consumismo não. O consumismo é uma armadilha. As Black Friday são armadilhas. Você compra um dinossauro, um unicórnio cor-de-rosa, porque está na promoção. Aí você traz para casa, não serve para nada. Não tem onde pôr o unicórnio cor-de-rosa. Ah, mas eu comprei porque estava em promoção, né? Então, a gente ainda tem muito essa confusão dos bens com o status, né? Então, a pessoa, muitas vezes, para ela ter um certo status, ela acha que ela precisa daquele carro.
Ela vai ser feliz se tiver aquela blusinha rosa, se conseguir aquele carro 4x4, modelo não sei o quê. Eu vou ficar feliz quando eu tiver... É sempre quando você tiver alguma coisa material. A gente ainda está muito pautada nessas questões materiais. O mais incrível, gente, é quando a gente conseguir passear, ir numa feira, ir num shopping, ir numa loja, e você olhar tudo aquilo e falar assim, eu não preciso de nada disso. Porque eu já sou feliz tendo o que eu tenho. Eu não preciso comprar nada disso. Né? Então, a gente busca a felicidade e a compensação das coisas, né? Nas próprias coisas, vamos dizer assim, no que é material. Quando a felicidade é algo de dentro. Então, não importa a roupa que eu estou usando, é lógico, né? Eu vou me vestir adequadamente de acordo com o lugar que eu estiver. É errado eu querer andar bem vestida, é errado eu querer ter uma casa. Não, não é. Nada que eu queira ter é proibido ter. O que nós temos que pensar é em relação ao consumismo, em relação ao supérfluo, em relação à importância que a gente está dando nesse prazer do material. Então, quando eu dou muito prazer às coisas materiais, é porque algo muito sério está faltando dentro de mim, né? Está faltando algo que eu preciso preencher com as coisas. E nada vai ser preenchido. A única coisa, o único preenchimento que nós necessitamos é o amor. É o estar bem, é a consciência tranquila, é saber que você que você fez tudo o que poderia ter feito. E que todo e qualquer defeito que eu tenho é por conta da minha evolução, que eu vou chegar lá. Então não é a blusinha que vai me deixar mais feliz, né? Não é o carro, não é a viagem, não é ter as coisas, mas é ser. É eu poder ter o que compartilhar com o outro. Esse Exatamente. É o prazer maior, é o poder compartilhar. Traz uma falsa sensação de completude, né? O excesso das coisas nos traz uma falsa sensação de completude, até que aquele bem que nós obtivemos, ele se torna obsoleto. Aí eu vou precisar de uma outra coisa para me trazer essa sensação de felicidade e de sucesso. Então alguma coisa está errada, não é? Muito bom. Obrigada, Estela. Beijo. Opa, um beijo a todos, já foi. Um beijo a todos. O nosso programa passa cada dia mais rápido, mas a nossa alegria é sempre a mesma, de estar com vocês. Então, um beijo a todos, um beijo a Adriana, a Vanessa e a todos que estão nos acompanhando. Até a próxima semana. Termina aqui Rádio Revista